Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Iniciamos mais uma vez a Sala Virtual do Amor e Caridade, a primeira palestra em 2021, com o nosso irmão querido, o trabalhador de Jesus, Marcelo Turra. E ele vai falar de Jesus nos dias atuais. Então, falar de Jesus logo no primeiro dia do ano já é uma alegria para os nossos corações. Então, nós vamos abrir os nossos trabalhos com uma página, e já que estamos no ano novo, vamos abrir com uma página, Carta de Ano Novo, pelo Espírito Emmanuel, na psicografia do venerando Francisco Cândido Xavier. Comenta o benfeitor. Ano Novo é também oportunidade de aprender, trabalhar e servir. O tempo como paternal amigo, como se reencarna no corpo do calendário, descerrando nos horizontes mais claros para a necessária ascensão. Lembra-te de que o ano em retorno é novo dia a convocar-te para a execução de velhas promessas. Se tens inimigos, faze das horas renascer-te o caminho da reconciliação. Se foste ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada para a frente. Se descansaste em demasia, volve ao arado de tuas obrigações e planta o bem, com destemor para a colheita do porvir. Se a tristeza te requisita, esquece-a e procura a alegria serena da consciência tranquila no dever do bem cumprido. Ano novo, novo dia. Sorri para os que te feriam em busca da harmonia com aqueles que não te entenderam até agora. Recorda que há mais ignorância que maldade em torno de teu destino. Não maldigas nem condenes. Auxilia a acender alguma luz para quem passa no teu lado, na inquietude da escuridão. Não te desanimes nem te desconsoles. Cultiva o bom ânimo com os que te visitam, dominados pelo frio do desencanto ou da indiferença. Não te esqueças de que Jesus jamais se desespera conosco e, como que oculto ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora em hora. Ama e auxilia sempre. Ajuda os outros amparando a ti mesmo, porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta do teu coração. Lindo demais, né? Então vamos agora elevar o nosso pensamento e vamos orar. Vamos fazer a nossa primeira prece de trabalho na Sala Virtual do Amor e Caridade do ano de 2021. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, a Maria Santíssima, a espiritualidade amiga, a Ananias, nosso mentor espiritual, que trabalha conosco nesta casa de amor e caridade. Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus, amigo de todas as horas, Mestre Divino, mais uma vez, Senhor, venho rogar a tua proteção de luz, a tua proteção de amor, para os trabalhos que vão se iniciar a partir de hoje, com amor e caridade. Envolva o nosso irmão que vai abrir mais um ano de palestras, mais um ano de atividade nesta casa. Envolva o Marcelo Turra, esse irmão querido da nossa casa co-irmã, Trabalhadores de Jesus. Que ele possa ter, como sempre, palavra fácil,
ele possa chegar aos nossos corações com esta mensagem que, com tanto carinho, ele preparou para nós outros. Maria, Mãe querida, Mãe Santíssima, Senhora de divina luz, envolva, Senhor. Envolva a nossa casa, envolva os tarefeiros do amor e caridade, a todos, Senhor. Àqueles que estão doentes, potencialize com o amor, com a paz, com a saúde, Senhor. Divino Mestre Jesus, teu amor nos guie por essa noite, iniciando este trabalho, este ano, que com esperança nós teremos um ano muito melhor do que esse que passou. E que a proteção divina do nosso Pai amantíssimo possa estar em nossos corações, trabalhando no bem e na caridade, trabalhando no amor. Nos envolva, Senhor. Traga a tua paz e a tua luz e permaneça conosco, hoje, agora e sempre. E assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, vamos chamar aqui o nosso querido Marcelo Turra. Como vai você, meu amigo? Eu preciso saber da sua vida. Peça alguém para me contar sobre os seus dias. É assim que a gente tem que começar, com alegria, com o coração aberto, com muita vontade de trabalhar nessa seara do bem. Marcelo Turra, para quem não conhece, ele é trabalhador do Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, ele é facilitador de estudos de obras básicas da doutrina, é facilitador também de iniciantes nos trabalhos mediúnicos, é palestrante espírita em toda a região. Todo lugar que eu ia estava lá, Marcelo Turra, ou antes ou depois, mas ele estava lá. Então, nós nos encontrávamos muitas vezes nas agendas das casas espíritas. Era uma alegria, porque as pessoas gostam muito do trabalho dele, de divulgação, um trabalho fantástico, um trabalho muito esforçado, uma pessoa muito estudiosa. E hoje ele falando de Jesus vai ser uma alegria para nós outros. Então, Marcelo, vou deixar com você. Eu volto no finalzinho, e eu vou pedir a você para fazer a prece final. E eu volto um pouquinho antes da prece, para a gente ver se tem alguma pergunta ou algum comentário no chat, para a gente fazer uma interligação, né? Porque é importante, vale a pena. E vou deixar com você a fala. Você já pode ficar à vontade, você tem o tempo de 1 hora ou mais. Então, nós estamos na internet, estamos em casa, então Ô, estamos assistindo. Cássio, se você quiser ficar aí, meu amigo, para mim é um prazer. Não precisa sair, não, tá? Não, não, eu deixo só Deixa você, você, você para vai mim, conseguir. não tem problema algum. Eu gosto Não, de eu ter vou. um amigo do Ah, lado. Mas vou te eu entender se sei. você precisar sair. Não, eu vou sair, a praxe da casa a gente faz assim, Tá bom. mas eu volto no final. Não, Volta não vou sim, assistir não sua palestra, some, volto no não final. vai embora, hein, pelo amor de Deus, Não não vou, não. some. Não vou, Tá não. bom? Já volto já. Até já. Obrigado, querido. Boa palestra, meu amigo. Obrigado, meu irmão. Ô, minhas irmãs, meus irmãos, começando o ano no Centro Espírita Amor e Caridade, essa casa querida que aniversariou agora recentemente no dia 25 de dezembro. Casa essa que nós vivemos grandes alegrias, grandes experiências, desde antes da sua reforma física. Jussara Balestieri, que está aí, minha professora. Eu não posso nem dizer quantos anos de idade eu tinha quando ela deu aula para mim, porque seria uma indelicadeza da minha parte, mas é uma querida amiga que nunca esqueci. Os professores a gente nunca esquece. E a alegria de quando esses professores se transformam em nossos amigos, companheiros de lida espírita. Agradeço imensamente a presença
os meus outros irmãos que estão deixando sua mensagem no chat, os companheiros que estão aí usando o seu primeira sexta-feira desse ano, primeiro dia do ano, para fazer a conexão com o Centro Espírita Amor e Caridade. Nós que estamos vivendo nesses últimos meses quase como entidades, porque nós somos espíritos que estamos, eterno aluno querido, desde os Mar Gomes de Azevedo, nós somos praticamente espíritos nos comunicando por tecnologia. Efetivamente está estabelecida a transcomunicação instrumental, quando nós chegamos na casa das pessoas através de um dispositivo eletrônico. E nós que somos esses espíritos encarnados, estamos fluindo entre os lares, entre as casas espíritas, por imagem. Então, nós estamos chegando na casa das pessoas. Algumas pessoas dizem que esse processo é muito frio. Alguns tiveram até dificuldade, né, em se adaptar à tecnologia, à transmissão virtual. Mas não é frio, não, gente, porque a gente está chegando nos lares das pessoas. Eu entro na sua casa, aonde você mora, aonde você vive. Você entra na minha casa, na minha sala. Essa aqui é a sala da minha casa. Então, a gente está mais próximo e mais íntimo do que nunca. E está acontecendo aqui uma particularidade que nós estamos com o rosto na tela. Vocês estão olhando as nossas expressões, como a gente é de fato, com roupas mais despojadas, sem toda a circunstância da instituição espírita, que precisamos respeitar os companheiros. Então, estamos extremamente informais, estamos gerando do nosso lado e continuamos estudando Espiritismo, aprendendo Espiritismo e buscando fazer Espiritismo. O Centro Espírita está estabelecido nos nossos lares. Marisa, querida, a Casa Espírita se fixou na casa da gente. Rita, boa noite. Então, nós estamos conduzindo, acho que os espíritos pediram muito, leva o espiritismo para casa, leva o espiritismo para casa, e a gente revelado não levava. E aí vem um vírus e obriga a gente a levar a doutrina espírita dentro de casa, porque ou a gente leva ou não praticamos, não estudamos, não nos conectamos, não nos ligamos. Que os companheiros tenham um bendito ano de 2021 que se inicia hoje, que seja um ano de transformações íntimas, que nós efetivamente construamos um ano novo dentro de nós, porque a gente já viu e está vendo que se nós não consolidarmos essas transformações íntimas, o mundo não a fará, o mundo não nos ofertará essas transformações. Somos nós quem precisamos fazer estes ajustes. Nós vamos conversar com os nossos irmãos hoje sobre o tema Jesus nos dias atuais. Já vimos ao longo de um mês, mais ou menos, conversando com os nossos amigos sobre essa temática. Já fizemos algumas vezes essa abordagem sobre uma reflexão de Jesus no dia de hoje, de como ele viveria nos dias de hoje, o que seria do Cristo nos dias de hoje. Quando nós refletimos sobre a presença de Jesus nos dias de hoje, Ana querida, eu também te amo, estamos aí, conectados, ligadinhos. Quando nós imaginamos a presença do Divino Amigo nos dias de hoje, de Jesus nos dias de hoje, é inevitável nós pensarmos o que estaria fazendo Cristo se estivesse fisicamente caminhando ao nosso derredor. Se estivesse pelas ruas de Cabo Frio, se estivesse pelas ruas do Rio de Janeiro ou de qualquer outro dos municípios, das cidades que estão conectadas com o nosso SEAC virtual neste momento, o que estaria Jesus fazendo? Para nós refletirmos sobre o que Jesus faria hoje,
caso estivesse andando fisicamente entre nós, nos dias atuais que estamos vivendo, é preciso que a gente construa e relembre o comportamento de Jesus, a época em que ele viveu, fisicamente em que ele esteve, fisicamente caminhando entre nós, andando lá pela sua região, onde ele nasceu. Bem, primeiro aspecto que precisamos lembrar aos nossos irmãos, Jesus nasce lá na Palestina, numa época muito específica, porque Jesus nasce quando o triunvirato romano, os três reinos com seus três líderes, se unifica e vai originar o Império Romano. Então, o Cristo nasce quando o primeiro imperador romano havia sido estabelecido. Ele nasce em meio a esse estabelecimento do Império Romano com o imperador Otávio Augusto. Jesus chega num momento muito complexo. Jesus chega numa época muito complexa, porque esse cristianismo que surge em meio à Palestina, com o nascimento do Cristo, esse Cristo, esse Jesus de Nazaré, que nasce naquela região, nasce numa região que estava sob o domínio do Império Romano. Então não era um lugar tranquilo, até porque essa dominação ela era bastante recente. Roma estava ali 64 anos somente antes da chegada de Jesus. Roma havia invadido aquela região e tomado aquela região para as suas fileiras, para o seu protetorado, somente há 64 anos. Então, nós estamos aqui na nossa sala com pessoas que têm mais de 64 anos, que têm mais até de 70 anos, e que certamente se lembrariam se 64 anos atrás, ou 64 anos atrás, elas estivessem sendo possuídas e dominadas por determinada região. Eles não estavam felizes, eles não estavam contentes. Então, Jesus, ele chega numa região que estava em dominação, efervescente, que não aceitava que o Império Romano sugasse daquela região por natureza pobre, com grande concentração de miseráveis, tirasse um pouco dos recursos que aquelas pessoas que tinham ali vivia. Então, a gente começa a pensar que Jesus nasce em meio à dominação. Jesus nasce em meio ao processo de um domínio que o mais forte busca exercer sobre o mais fraco desde sempre. Quando o Cristo ele vai ao templo, ser apresentado ao templo, já um rapazinho com 12 anos, ele entra numa cidade, numa Jerusalém, que parecia que ia explodir, que vivia prestes a explodir ante todos os conflitos, ante todo aquele burburinho de uma sociedade que estava prisioneira do Império Romano e que isso fazia pouquíssimo tempo. Eles viviam as suas lutas internas, os seus conflitos internos, numa cidade grande para aquela época. Jerusalém, no tempo do Cristo, contava com cerca de 25 mil habitantes, e isso para as cidades daquela época era um número exorbitante. Cerca de 20 mil habitantes viviam dentro das muralhas da cidade e 5 mil habitantes viviam fora daquelas muralhas. E Jerusalém, por ter dentro dela o templo, o grande templo judaico, que compunha, era responsável por 1/5 da área construída de Jerusalém. Então era um templo gigantesco que ocupava 1/5, e sempre que havia as grandes festividades judaicas, entre elas
a Páscoa, acorria para aquela região um número exagerado de judeus, de pessoas ligadas à crença e à fé judaica para celebrar. Então, Jerusalém, uma cidade de cerca de 25 mil habitantes, que recebia anualmente cerca de 100 mil pessoas para fazer peregrinação religiosa. Então, era uma cidade com uma força gigantesca. Era uma cidade com um poder gigantesco. E o Cristo nasce em meio a essa conturbação. Quando Jesus começa a pregar, quando Jesus começa a quando ele inicia a sua obra messiânica, ele sustenta a sua obra messiânica em três aspectos. São três os principais pontos que sustentam a construção do cristianismo. A construção daquilo que o Cristo iria fazer por nós. O primeiro ponto, o amor. O segundo ponto, o perdão. E o terceiro ponto, o desapego dos bens materiais. Não se prenda à terra, porque o reino do céu começa aqui, mas não está aqui. O reino dos céus começa a partir do momento que você muda a sua vida. Este homem que inicia toda a sua obra, messiânica, ele começa a falar para as massas, para as bases. Jesus não entra com a sua mensagem direto na elite. O Cristo começa a promover o seu conteúdo na base, naqueles mais pobres, e principalmente naqueles que estavam mais ensandecidos pela dominação. Porque ele vai falar para aqueles que não estavam suportando mais, e porque acreditavam como judeus que o grande príncipe libertador viria. E que Jesus, quem sabe, poderia ser esse príncipe que libertaria o povo judeu do jugo romano e, enfim, ofereceria à Palestina a sua liberdade, que ela tanto aspira de sempre e que segue até hoje em conflitos tenebrosos, com marcas e mais marcas de sangue. Aquela época, nós temos que lembrar aos nossos amigos que qualquer voz que se levantasse com cunho político iria impor a Roma uma questão de risco. E Roma, então, exterminaria vozes que pudessem ser faladas, levantadas para qualquer tipo de prática que viesse a sugerir a libertação daquelas pessoas. O Cristo, inicialmente, naquela época, ele não vai impor ao Império Romano nenhum tipo de risco, porque a política de Jesus era o amor, o perdão e o desapego dos bens materiais. A política de Jesus era tudo aquilo que pudesse libertar os homens das prisões de fora, das prisões externas, e que ele abriria essas algemas por dentro. Quem ama, quem perdoa e quem se liberta da materialidade opressora rompe os seus grilhões íntimos e, obviamente, há de se tornar uma pessoa muito maior, muito melhor, muito mais feliz em relação às perspectivas da sua própria existência. Estes conceitos não impunham a Roma nenhum tipo de medo. Entretanto, esses conceitos começaram a alterar as questões sociais, principalmente em meio à elite, que precisava do pobre, que precisava do povo para produzir, que precisava daquelas pessoas mais simples para gerar recursos. Então, Jesus começa a mexer na sociedade com esta visão de sentimentos distintos, tão diferentes daquele que na época era habitual. Ama, perdoa e desapega. Desapega das questões materiais. Liberta-se dos elementos materiais, porque eles são elementos de opressão. E para o Cristo falar isso, ele tem que falar ao pobre, porque todas as vezes que o Cristo buscou o rico, com raras exceções, ele foi rechaçado. Ainda que os ricos o amassem, ainda que os ricos o quisessem bem, não conseguiam se dispor
abrir mão dos seus excessos, das suas necessidades materiais tão emergenciais para eles. Entretanto, nós sabemos que um rico, para ficar rico, precisa de um pobre que produza. Às vezes escutamos pessoas que dizem assim, eu sou empresário, eu tenho responsabilidade sobre 100 famílias, como se nós estivéssemos fazendo um favor àquelas 100 famílias, quando, na verdade, são aquelas 100 famílias que me fizeram um homem rico quando trabalham e produzem os meus recursos. Então, nós não estamos fazendo favor a ninguém, todos nós estamos ali caminhando com um servindo o outro, um se servindo do outro. O Cristo, então, começa a propor conceitos distintos, dizendo que o que vale na vida não é o que você soma, mas o que você é. Não é o quanto você tem de dinheiro, não é o carro bonito que você tem hoje, não é a casa bonita que você tem hoje, mas o quanto você é uma pessoa que ama, que perdoa e que entende a transitoriedade da vida. Por entender a transitoriedade da vida, não se prende às questões materiais tão opressoras e aprisionantes deste mundo. Então, Jesus começa a promover ao seu tempo uma revolução de valores morais, começa a promover uma revolução de valores éticos e começa a promover naquelas pessoas uma revisão do que realmente importa na vida. E aí ele começa a mexer na sociedade. E quando ele mexe na sociedade, ele deixa infeliz aqueles que estavam em cima, no topo, no poder. E aí ele se torna um perigo. Veja, Jesus foi considerado um perigo, Jesus foi considerado um elemento pernicioso e que imputava a Roma riscos enquanto império, por falar de amor, por falar de perdão e por falar de não se apegar às questões materiais. E o que nós vamos ver, então? Nós vamos ver que, por isso, ele é levado a julgamento como alguém que estava conspirando contra o Império Romano. Agora você veja a insanidade, minhas irmãs e meus irmãos. Como alguém pode ser acusado de conspirar contra o Império, quando em toda a sua prática existencial, durante os 3 anos que falou e que pregou, a sua missão era: ama, perdoa e não se prenda a este mundo. Ama, perdoa e segue liberto das suas algemas. Bem, o final a gente já sabe. O crime do mestre foi propor um conceito distinto ao conceito de sociedade daquela época. O crime do mestre foi propor que todos tinham que se alimentar, que todos tinham que existir, que todos eram irmãos, que todos tinham que viver, que todos tinham que ser olhados como companheiros de caminhada, independente do quanto possuem nos bolsos, ou independente de onde quer que vivam e com quantos diplomas tenham, quantos títulos possuam. Quando a gente pensa em Jesus naquela época e pensa o que a presença dele causou, nós vamos ver que o rei Herodes, quando sabe, quando é avisado pelos seus profetas, pelos seus sacerdotes, de que ele estava por chegar e de que ele chegaria, o rei Herodes, então, ordena que todas as crianças de 0 a 2 anos fossem ceifadas, fossem dizimadas. Há registros históricos, que os meus irmãos podem pesquisar nos Googles da vida, da internet, que dizem que cerca de 700 crianças de 0 a 2 anos foram dizimadas naquela região quando do nascimento de Jesus, quando da chegada de Jesus. Então, nós estamos falando que Herodes dizimou uma geração de homens,
dizimou uma geração de pessoas, visto que Jerusalém tinha 25 mil habitantes. Então você imagina, quando numa comunidade de 25 mil habitantes, numa cidade, uma das maiores cidades daquela época, tinham 25 mil habitantes, quando você dizima cerca de 700 crianças, você dizima uma geração. E aí, quando você pega aquela relação que Jesus viveu à sua época, onde o poder público daquela época dizima e diz que faz isso em nome da permanência, e nós vemos a quantidade de crianças mortas nos dias de hoje. Nós vemos uma sociedade que hoje dizima crianças o tempo inteiro. Você liga o noticiário, é uma criança sendo morta, é uma criança sendo assassinada, é uma bala perdida, é um tiro, é uma violência urbana. E nós, como Herodes fez, como o poder público fez naquela época, onde Jesus chegou, onde Jesus renasceu, hoje o moderno poder público, o moderno Herodes, a sociedade que invade e diz que isso é a título de promover segurança e ordem pública e mata crianças em aula, mata crianças em escola, ceifa crianças com balas perdidas, ceifa crianças com tiros de fuzil na sua mais tenra infância, dizimando gerações. Nós estamos tendo gerações dizimadas. Nós estamos tendo gerações destruídas, como uma geração foi destruída no tempo do Cristo. Só que a diferença é que nós não temos hoje um José da Galileia para pegar essas crianças e conduzi-las para o Egito, para que elas tenham o direito à sobrevida, como José da Galileia fez com seu filho, porque ele sobreviveu pelo aviso do mundo espiritual superior a José. Vai com ele daqui, porque senão ele não sobreviverá. E se Jesus estivesse isento de todo e qualquer risco, eles diriam a José: deixa que nós damos um jeito, mas não foi dito isso a ele. José sai com ele daqui porque ele corre risco. Então nós estamos vendo que naquela época crianças foram dizimadas pela ordem pública para que Jesus não sobrevivesse, e hoje nós utilizamos o nome de Jesus, o nome dos bons costumes e da moral, para continuarmos a justificar que o crime será resolvido com morte. E não será, que o crime será solucionado com sangue, e não será. Jesus estivesse conosco hoje, certamente iria estar suplicando e realizando o seu grande ofício, caminhando pelas ruas, para que a sociedade conseguisse progredir e oferecer às suas crianças o direito à vida, vivam elas onde viverem. Sejam elas filhos de quem forem, a criança tem que ter o direito de se desenvolver, e tem que ter o direito de se espiritualizar, e tem que ter o direito de crescer enquanto ser humano social, para que ele possa promover a mudança na sociedade que a gente quer, para que ele possa promover a reformulação social que a gente quer, que a gente aspira. Jesus, à sua época, passou toda a sua vida, todos os anos da sua existência, convivendo e andando junto com os miseráveis, curava os miseráveis, curavam aqueles que caminhavam pelas ruas, era extremamente misericordioso com as prostitutas. Jesus era um homem social, era um homem de convivência social. Quando a gente entra numa instituição espírita, ou o que quer que seja, e abre uma reunião dizendo: boa noite, meus amigos, estamos na casa de Jesus, isso é uma coisa que a gente fala sem sentido, porque o Cristo passou toda a sua existência transformando a via pública na sua casa, na sua oficina de trabalho, e a casa espírita é uma oficina para nós. O Cristo, que passou sua existência livre, já se circunscreverá a um templo ou a um altar, onde nós entramos ali para saudar a sua memória, como se ele estivesse entronizado em um altar, onde a gente reaviva as práticas pagãs que foram enxertadas no cristianismo público, no cristianismo que trabalhava na rua, no cristianismo que trabalhava com o povo.
Diz-nos o evangelista Mateus, no capítulo 21, no versículo 31, em verdade vos digo que as meretrizes entram diante de vós no reino dos céus, fazendo aquelas pessoas pensarem e refletirem que não é a prática daquele equivocado que determinará a sua existência, mas sim que não é a sua aparência que conta, não é aquilo que você mostra de fora que conta. O que vale é o que o outro leva de dentro. Então, Jesus estivesse hoje caminhando conosco nas vias públicas, ele provavelmente iria estar nos hospitais, nos prontos-socorros da vida, atendendo e socorrendo aqueles que estão, principalmente, aguardando nas macas, abandonados, porque o poder público não promove atendimento e socorro para essas pessoas, é ali também que ele iria estar. Jesus iria estar abraçando as pessoas em situação de rua que nós tantas vezes passamos e ignoramos que eles estão ali. Jesus, se estivesse no seu carro, andando, se o Cristo tivesse um carro, e um garoto daquele que vende amendoim no sinal chegasse perto do carro, ele levantaria o vidro, como muitos de nós levanta o vidro, liga o ar e aumenta o som, para não ter que olhar para a cara daquele menino e se perguntar o que nós podemos fazer em relação àquilo. Aqueles homens, o grande espírito, o governador da terra, o rei sol, como nos diz Joana de Ângeles, enquanto esteve caminhando por sobre este planeta, lidou com toda a sociedade. Jesus, nos dias de hoje, ele está embaixo de marquises, procurando aqueles que nós ainda, enquanto sociedade, não aprendemos a cuidar. Que nós ainda, enquanto sociedade, não aprendemos a inserir, não aprendemos a reformar, não conseguimos promover este princípio de reconstrução. Então, o Cristo, andando junto conosco hoje, ele está trabalhando pela sobrevida das nossas crianças que estão sendo mortas pelo poder público a título de um nome de segurança. O Cristo, caminhando nas ruas no dia de hoje, ele está andando lá fora, nos calçadões das nossas cidades, procurando embaixo de cada uma das marquises, das ruas onde vivemos, da comunidade onde vivemos, quem está precisando. O Cristo hoje talvez estivesse de máscara naqueles hospitais abandonados, como em Manaus, que se ligou containers frigoríficos, porque a doença está expandindo e levando um tanto de pessoas à morte. Certamente Jesus estaria por ali, andando com aquelas pessoas que ninguém quer andar, que ninguém quer olhar, que ninguém quer perceber, que ninguém quer acompanhar. Porque o Cristo veio para esses, para os enfermos. Jesus enfrentou aqueles que enganavam e lucravam com a fé do povo. Vai dizer-nos em Mateus, no capítulo 23, versículo 23, ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Jesus chamava a responsabilidade os religiosos, cumpridores de práticas, mas que não viviam em acordo com as práticas que afiançavam. Nós, enquanto espíritas, temos que ter um cuidado enorme para que o nosso espiritismo não vire simplesmente ocuparmos as telas para fazermos live. Há tanto espírita que emenda uma live na outra, que faz uma palestra atrás da outra, que transfere o conteúdo, mas que levanta o vidro do carro quando o garotinho que vende amendoim chega. Que passa por um morador em situação de rua, olha para ele e questiona ao prefeito, ao poder público, até quando esta cidade vai estar emporcalhada, porque lida com essas pessoas como se elas representassem um saco de lixo esquecido numa calçada. E nós temos que nos perguntar se o Cristo não está dizendo para mim
para cada um de nós que temos utilizado a tribuna virtual para chegar, o que essa tribuna virtual tem feito na minha vida e na vida de cada um que nos assiste nesse momento e que converte isso em prática cristã no mundo real, no mundo lá fora, no mundo daquele desafortunado, faminto, que está esquecido nas vias públicas, porque é este que o Cristo iria estar socorrendo agora. É este Jesus que veio nos lembrar, não basta conhecer todos os preceitos. Espera-se que, além de conhecer todos os preceitos, que você o viva, para que você não seja hipócrita, aquele que oferece o hortelã, o endro e o cominho, mas não age com justiça, não age com misericórdia, não ama, não perdoa e tornou-se prisioneiro das questões materiais. Tornou-se prisioneiro dos elementos materiais. Bem provavelmente, se Jesus caminhasse por nós hoje e fizesse toda essa obra, nós o veríamos como um homem ligado a questões político-partidárias, e colocaríamos ele para ir viver em determinados lugares que nós mandamos todas aquelas pessoas que se levantam para dizer que a desigualdade social precisa ser transformada, que a desigualdade social não pode seguir permanecendo como está aí, porque Jesus defendeu o tempo inteiro que nós comêssemos, mas que o outro também comesse, que nós morássemos, mas que o outro também morasse. Em Marcos, no capítulo 6, versículo 41, ele vai dizer-nos: encheu de bens os famintos e o despediu vazios os ricos, porque os ricos já estão cheios. Então vamos dar, dizia o Cristo, vamos partilhar para quem não tem nada. Quem já tem demais e que não consegue olhar para o seu lado. Então, nós vamos que o Cristo é um projeto social para a nossa vida. Jesus é uma proposta social, onde nós alcançaremos perfeição, amando, perdoando, nos desprendendo da matéria, e quando a gente olha no outro o caminho para esse perdão e o caminho para nos desapegarmos destas questões tão severas que a gente está vivendo nos dias de hoje. A gente se senta no sofá da sala e fica perguntando: Jesus, quando é que isso vai passar? Jesus, eu estou pedindo que o Senhor passe. E o Cristo está dizendo: então vai lá para fora e ajuda a acalmar o sofrimento do outro, porque você não está sofrendo, porque você está sentado no sofá da sala, com o seu alimento, com o seu salário, com a sua vida organizada, esta materialidade, você não está sofrendo, você está sofrendo a angústia de um espírito que está sequioso para retomar a materialidade da sua vida, para retomar a tranquilidade de voltar ao shopping, de voltar a passear com o seu carro. Ele está dizendo: olha, enquanto você está sentado no seu sofá, com todas as contas pagas e dizendo que isso é dor, eu estou lá na rua olhando aquele que não tem sofá, que não tem comida, que não tem nada, e que a doença também está alcançando. Vai para lá, meu irmão, eu estou te chamando. Vem ser os meus braços. Vem ser o meu desejo. Vem ser a minha enxada. Vem ser a minha palavra, vem ser o meu sorriso. Ele está dizendo para cada um de nós: olha, reage. Reage enquanto você senta e se pergunta em frente da sua TV LCD de 50 polegadas. Quando é que isso vai acabar? Imagine aqueles outros enfermos, aqueles outros famintos, aqueles outros esquecidos. O Cristo, ele está ali, caminhando e pedindo para a gente que está numa situação confortável: faça alguma coisa. Reaja em favor do bem. Leon Tolstói, o grande escritor russo, o maior escritor russo, que é nascido no século XIX e que desencarnou no início do século XX, autor de grandes obras que compõem os livros mundiais, a biblioteca
do mundo mundial, ele escreveu várias coisas, mas um dos textos que, segundo um membro de sua família, ele atribuía ser aquele que ele julgava o mais importante, que ele lega para a humanidade, chama-se Onde está Deus, está o amor. E é com ele que nós vamos fechar a nossa reflexão da noite de hoje. Porque a gente acredita que Jesus vem daqui, deste amor que manifesta a presença de Deus, deste amor que faz com que a presença de Deus se ressalte aos nossos olhos. Havia uma cidadezinha russa, bem pequenina, onde vivia um sapateiro de nome Mikhail. Mikhail já era um homem idoso e morava num porão. No seu porão, além da porta e da escada que dava acesso à sua casa, havia uma pequena janela que ficava bem no nível da calçada. E dali, da sua janela, Mikhail via todos os pés, todas as pernas que passavam na sua calçada, na rua, em frente à rua onde ele vivia. E ele, por ser um sapateiro que já havia ou reparado, ou consertado, ou feito muitas daquelas botas e sapatos que passavam ali, reconhecia aquelas pessoas, a maioria daquelas pessoas, por saber, pelos sapatos, quem elas eram. Mikhail vivia só, não tinha família, mas nem sempre foi assim. Ele, quando mais jovem, empregado em outra sapataria, constituiu o matrimônio, se casou com uma jovem, que teve o primeiro filho, e este filho veio a desencarnar. Teve um outro filho, e este filho veio a desencarnar. Com o terceiro filho que chega, este sobrevive, entretanto, a esposa não. Pouco tempo depois, após o parto do seu último filho, sua esposa falece. Mikhail, então, fica extremamente abatido, pensa em mandar esta criança viver com os cunhados, mas resolve que seria a hora de sair daquele emprego, começar a sua própria sapataria, e no futuro aquele menino se tornasse um rapaz e pudesse ajudá-lo, e assim ele fez na sua sapataria. Inicia o seu negócio próprio, que logo deslancha, porque ele trabalhava bem, era honesto, era justo, era um bom homem. E quando seu filho começa a tornar-se um rapazinho, Mikhail, o filho adoece. E como vinha sendo hábito na sua vida, o jovem falece. Mikhail fica extremamente só. E a sua fé em Deus, o seu amor por Deus é abalado. Ele é atingido até que certa vez um amigo seu, peregrino, que estava há cerca de 8 anos viajando pelas cidades vizinhas, volta à cidade onde Mikhail vivia, bate à sua casa e ele o recebe, oferece uma xícara de chá, abraços, o amigo de volta, e numa conversa fraterna de amigos, o amigo pergunta: e você, Mikhail, como você está? Ele diz: perdi o desejo de viver. Agora eu só quero a morte. Deus me tirou tudo. O amigo fala: Mikhail, não fale assim. Não diga-se isso. Mas viver para quê? Eu não tenho herdeiros, eu não tenho família, eu estou sozinho. O amigo então diz para ele o seguinte: Deus tem propósitos para a nossa vida que a gente não conhece, Mikhail. Deus tem projetos para a nossa vida que a gente não conhece. Você sabe ler? Ele disse: sim, sei ler. Então, consiga o Novo Testamento e veja o que Jesus tem a te dizer. Descubra o que o Cristo tem a te falar. Ele, então, pega algumas moedas, o amigo despede-se, ele vai embora, ele sai e compra um Novo Testamento. E ele trabalhava todo o seu dia. E quando a noite chegava, o homem que passava pela rua vendendo o querosene que iluminaria a lamparina,
Ele vai lá e compra esse querosene e enche a lâmpada, e começa a ler o Novo Testamento. E o Novo Testamento vai surgindo na vida dele como um lenitivo, como um respiro, como aquele ar que ele estava sentindo falta. E ele vai descobrindo as mensagens, e uma das mensagens lhe diz: por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazei o que vos digo? Todo aquele que vem a mim, que ouve minhas palavras e as põe em práticas, eu vos mostrarei quem é o semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou profundamente e pôs os alicerces sob a rocha. Vindo uma inundação, investiu a torrente contra aquela casa e não pôde movê-la. Diferente do homem que fez a sua casa sob a areia, que na primeira tempestade, na primeira inundação, a casa desabou. Micael, lendo aquelas palavras, se pergunta: minha casa está sob a rocha? Minha casa está sob a areia, Senhor, onde finco minha casa? Onde finco a minha morada? E Micael se deixa envolver pela Boa Nova, se deixa envolver pela mensagem do divino amigo que estava escrita no Novo Testamento, e a cada dia mais, até que ele chega no encontro do rico fariseu que convida Jesus para ir à sua casa. E lá, a prostituta, a pecadora de Magdala, adentra aquela casa e lava os pés do Senhor com perfume e com lágrimas e seca os pés do Senhor com seus cabelos. Diz recomeçar essa nossa existência. Vamos refazer este nosso processo de existência. Vamos reconstruir a nossa vida. E logo depois que esta mulher realiza isto, ele volta-se a Pedro e diz assim: Simão, vês esta mulher? Entrei eu, Simão, na tua casa, na casa de Simão. Não me deste água para os pés. E ela, com as suas lágrimas, me banhou os pés e enxugou-os com os cabelos. Simão, não me destes um beijo de paz. Porém, ela, desde que entrou, não cessou de beijar os meus pés. Não ungiste minha cabeça com bálsamo, porém, esta ungiu com bálsamo os meus pés. A pecadora estava nos pés do Senhor, lhe suplicando humildemente socorro e ajuda. E o Cristo a ajudou, mas volta-se ao discípulo, a pedra. Volta-se a Simão, a rocha onde seria constituída a estrutura do cristianismo, que a gente viria deslanchar para os dias de hoje. Fala: Simão, esta mulher me deu o que você não me deu. Ela tem direitos também, como você tem. E aí, ele, então, pergunta, Micael, indaga: quando será que Jesus entrará na minha casa? Como entrou na casa do fariseu. Como será que o Cristo entrará na minha casa? Como entrou na casa de Simão. Micael, então, já exausto com a leitura de bruça sobre o livro do Novo Testamento, e tem um pequeno sono e adormece. De repente, uma voz, Micael, disse uma voz sussurrando ao seu ouvido: quem é? Quem é? Levanta Micael assustado. E a voz então lhe diz: Micael, Micael, olha para a rua amanhã, pois eu virei. Micael então acorda assustado. Que voz era aquela? Que dizia que viria. E ali começa a achar que havia tido um sonho, uma coisa o havia envolvido, e aquilo era fruto dos seus estudos, das suas reflexões.
Quando então no dia seguinte ele se levanta, mas com aquela voz na cabeça: Micael, Micael, olha para a rua amanhã, pois que eu virei. Ele então acende o fogo, prepara uma sopa de repolho, prepara um mingau de aveia, prepara um chá e deixa tudo pronto para o visitante que chegaria, e ele então começa a iniciar o seu ofício de sapataria, olhando pela janela, esperando da rua que os pés desconhecidos chegassem à sua frente e ele pudesse convidar aquele que viria visitá-lo para a sua casa. Quando inicia o ofício, percebe os pés de um velho senhor, um soldado que já havia abandonado as forças do exército e que tinha como função agora remover a neve da rua, tirar o excesso de neve da rua para que ela não se acumulasse ali. O soldado cansado, idoso, para em frente à janela de Micael. Micael olha pela janela e percebe o quanto ele estava fatigado, o quanto ele estava com frio. Ele então se levanta, abre a porta, bate a mão e convida aquele senhor para que ele entrasse à sua casa, chama-o para sentar à sua mesa, oferece-lhe chá, oferece-lhe um prato de sopa, dialoga com aquele homem infeliz, cansado e exausto, com os ossos quase quebrando de tanto frio. O soldado, então, olhou para ele e disse assim: Mas sua casa está tão arrumada, seu fogão está repleto, as coisas estão aí todas prontas, está esperando alguém? Micael então fala: Se estou esperando alguém, bem, eu tenho vergonha de dizer para o senhor, mas nem sei. Olha, e quantos sonhos? Diz: Estou esperando a visita do Senhor. O velho soldado olha para ele como se não acreditasse, faz aquele silêncio, agradece e vai-se embora grato pelo alimento que lhe aqueceu, lhe confortou e pela casa que o acolheu. Micael então continuou olhando para a janela, esperando os pés do Senhor que bateriam a sua janela e que entraria na sua casa, quando então se mais uma vez em frente à sua janela para uma jovem senhora com um bebê no colo, e ele escuta o grito da criança, quase como se pudesse identificar fome e frio. Ele então bate na janela, faz sinal, convida aquela senhora para que ela entre. Ela então desce ao porão onde Micael vivia. Ele aninha a criança na sua cama, lhe aquece, procura roupas antigas dos seus filhos já falecidos, fornece aquela criança. A senhora se senta à mesa e, chorosa, diz que o marido havia ido para uma guerra faziam 8 meses e que todas as suas reservas haviam acabado e que o inverno chegou extremamente rigoroso e ela estava desesperada. Ele então toma de algumas moedas, toma de alguns recursos, oferece àquela senhora, lhe alimenta a criança. Ela lhe bendiz, lhe agradece, e ela então levanta-se e segue o caminho. E Micael persiste na janela, procurando a chegada do Senhor. Quando uma terceira senhora se posiciona em frente à sua janela, uma segunda senhora, visto que o primeiro era um senhor, uma segunda senhora, vendedora de maçãs, se posiciona em frente à sua janela com meio cesto de maçãs vendidas e meio ainda ali por vender. Ela para descansar um pouco e seguir nos seus negócios, na sua venda, quando um menino se aproxima e rouba uma maçã, porque ele estava faminto, porque ele estava esfaimado. A mulher o segura, o chama de ladrão e começa a surrar-lhe na janela de Micael. Micael então sai dali, promove socorro àquele menino, acalma aquela senhora, pega a maçã, dá ao garoto, pega uma moeda, paga pela maçã, convoca a senhora a pensar que era só uma criança com fome, e ela então se lembra dos seus netos, se lembra da sua família, que estava alimentada, que estava nutrida, que estava agasalhada, pede desculpa ao garoto.
O garoto choroso pede desculpa à senhora. A senhora então se levanta e diz que seguiria vendendo as suas maçãs, e o menino, que ia para o mesmo sentido dela, oferece-se para levar o cesto, que ainda que pela metade pesava, para aquele velho corpo. Ele então volta e a noite chega e o Senhor não chegou. O vendedor de querosene passa, ele compra e coloca de volta na lamparina, porque ele continuaria lendo a palavra para que algo pudesse acontecer. Quando ele apanha o evangelho e coloca sob a mesa para começar a leitura, um sono lhe abate. E ele então se deita e escuta uma voz sussurrando ao seu ouvido: Micael, Micael, não me conhece? Micael então responde: quem é você? E então aquela voz diz: sou eu. E quando Micael olha para o canto da sua casa, vê sair aquele velho senhor que havia tirado a neve da frente da sua casa naquele dia e que ele havia socorrido. O homem passa pela sua casa e se desmaterializa numa outra parede. Pela segunda vez a voz diz: sou eu. E Micael vê passar pela sua sala, pela sua casa, aquela jovem senhora com um bebê no colo, passando e sumindo no outro lado. E pela terceira vez, a voz diz: sou eu. E ele vê então entrar a velha vendedora de maçãs com o menino que havia conflituado naquele dia. Eles passam pela casa e desaparecem. E então, Micael, com o evangelho aberto, vai identificar a seguinte frase que diz assim: eu tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Eu era um estrangeiro e me acolhestes. E por fim, fechando aquele evangelho, a frase que finalizaria todo aquele encontro: o que tiverdes feito pelo menor dos meus irmãos, é a mim que fizestes. Jesus, nos dias de hoje, se não segue em corpo físico pelas ruas, segue nos pedindo que façamos por aqueles pequeninos, por aqueles famintos, por aqueles abandonados, por aqueles estrangeiros que chegam no nosso caminho. É o Jesus que segue por aí afora, e nós somos aqueles Micaíus, que estamos sentados, fazendo o nosso ofício, olhando pela janela da vida, perguntando quando ele virá. Quando ele virá? Quando o meu Senhor virá? Quando o meu Senhor chegar à minha casa? E é bem provável que ainda hoje, ainda que nós não tenhamos reconhecido, talvez porque nós não tenhamos servido e atendido, ele bateu na nossa porta e nós não o convidamos para entrar. Que o Jesus dos dias atuais bata na nossa porta e que a gente o receba, que a gente o acolha, que nós possamos oferecer a ele esta chegada fraterna e fazermos a eles, a estes pequeninos que estão lá fora, aquilo que ele estaria fazendo se estivesse aí. Porque se fizermos a eles, é a esse Jesus que vamos estar realizando. Que Deus, nosso Senhor, nos guarde e nos abençoe. Que o divino amigo de Nazaré nos mantenha inspirado e que ele surja mais e mais vezes nas nossas reflexões, nos nossos sonhos, nos nossos pedidos, e que a gente o escute e que a gente o reconheça quando ele vier nos visitar. Graças a Deus, que o divino amigo nos guarde e nos abençoe hoje e sempre. Muito bom, meu amigo, muito bom, graças a Deus. Excelentes reflexões para o início do ano. Nós temos aqui algumas pessoas
agradecendo, né? Boa noite, excelente, gratidão, excelentes colocações. Então, é com muita alegria que a gente recebe essas reflexões, né? A Jussara coloca aqui também, ó, gratidão pelo excelente estudo da noite de Para, hoje. querida. Parabéns, querido. É um ano de muita paz e saúde para você e sua família. Então, nós estamos gratos por esse trabalho magnífico, por essa reflexão tão importante já para o começo do ano, porque é um ano em que nós, com certeza, vamos precisar exercitar esse trabalho com Cristo. Então, eu gostaria que você fizesse a nossa prece final, encerrando esse trabalho da noite. Depois eu vou botar um pequeno vídeo, né, que eu ia botar no começo, mas não deu tempo, vou botar no final, Sem para a problema. gente fechar a nossa live. Se você quiser assistir, assista, e depois a gente fecha a nossa live, mas com o coração muito satisfeito desse trabalho que você realizou hoje, dessa reflexão que você nos trouxe, porque nós estamos encontrando, de fato, o Cristo e não estamos reconhecendo Ele pelas nossas estradas da vida. Com certeza. Então, fica com você, Marcelo, essa prece de encerramento desse trabalho fantástico da noite. Obrigado, querido. Vamos agradecer aos companheiros que estiveram conosco, o benfeitor da casa, Ananias, aquele que restituiu luz aos olhos, Saulo, que seja ele também o responsável por nos restituir a visão, Senhor Jesus. Hoje aqui reunidos, suplicamos visão espiritual, Senhor, para enxergar-te nos nossos irmãos menos favorecidos, para perceber-te naqueles que caminham junto da gente e que a gente ignora, acreditando que é só mais um menos favorecido da vida, mas ali está a nossa salvação. Ali está a tua presença nos chamando à melhor prática da vida, a prática do amor, da caridade e do perdão. Que o Senhor, que é a fonte sublime dos nossos dias, nos abençoe nesse início de ano, nos chame à razão, nos chame ao trabalho, nos chame à transformação. Abençoe esta casa espírita, abençoe o nosso companheiro que dirigiu a reunião na noite de hoje, o Cássio, e aos demais companheiros que estão nos acompanhando de modo virtual. Enfim, né, somos só gratidão pelo aquilo que nos oferece, pelo aquilo que nos enseja. Muito obrigado. Um excelente início de ano para todos nós. Sou extremamente agradecido à casa por me acolher para esse momento. Que Jesus abençoe os companheiros e nos dê um ano de muitas realizações, no campo espiritual principalmente. É nele que está a nossa grande dificuldade existencial. Graças a Deus, que o Mestre nos abençoe. Que assim possa ser. Que assim possa ser, e nós vamos aqui divulgando, então, as próximas palestras. Domingo, às 10 da manhã, nós teremos o nosso querido Paulo Roberto, lá de Petrópolis, com o tema A Mente Extrafísica. Na segunda-feira, é o Márcio Monteiro, lá de Itaperuna, com o tema A Proibição da Evocação dos Mortos. E na sexta-feira que vem, nós teremos a nossa querida Eulália Farias, que é a nossa Lalinha, com o tema O Pensamento. Então, é as próximas programação das lives do canal virtual do Amor e Caridade. Então, vamos ficar com o vídeo de encerramento. Eu agradeço novamente, um abraço fraterno ao meu querido amigo Marcelo, pelas excelentes reflexões da noite, e vamos ao vídeo, que nós íamos botar no início, mas vamos botar no final, nesse trabalho fantástico. Mãe do céu e da terra, de amor contagiante,
neste caminho errante. Me envolva em seu manto, me inspira na seara do bem, enche minha vida de alegria, com todo o amor que o Cristo tem. Bendita sois vós,